desenvolvimento de culturas corporativas em empresas nacionais e multinacionais. A proposta dessa conversa é avançar uma discussão que o mercado muitas vezes trata de forma simplista: como formar organizações que entregam resultados consistentes sem sacrificar cultura, maturidade humana e sentido de pertencimento. Seja bem-vindo, André. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer a gente poder falar de assuntos tão sensíveis, né, tão importantes para a gente, mas mais agradecido ainda pela introdução, né? Eu acho que eu até ouvi em alguns episódios anteriores o pessoal, nossa, vou pegar isso daqui e vou colocar no meu LinkedIn, né? Boa. Eu te mando. Me manda um copo que ficou bom. André, antes da gente ir para as perguntas, nós temos um ritual aqui, que é de fazer a nossa autodescrição. Então eu vou começar por mim, depois o Daniel faz, e daí por último você faz e a gente já começa, tá bom? Bom, então eu sou uma mulher cis, estou de calça jeans, estou de camisa listrada verde e branco, acessórios dourados, cabelos escuros até a altura dos ombros, mais ou menos, sou branca e estou de sapatos pretos. Eu sigo na minha paleta de cores, né? Que tom que é essa camisa aqui? É identidade, né? É um caque, né? Minha camisa de manga longa caque, eu sou um homem de pele branca, tenho barba, cabelos curtos, começando a ficar um pouco grisalho, estou de calça jeans preta e tênis preto com sola branca. Muito bom. André? Bom, estou de sapato marrom, com sola branca, uma calça preta, uma camiseta verde, um relógio também marrom, um casaco bege, sou homem branco, estou de bigode, tentando preservar o cabelo, né, fazendo o truque do penteado, cabelo curto, e é isso. É isso, boa. Muito bom. Podemos começar então. Vamos lá. André, você atua na convergência entre cultura, liderança e resultado de negócio. O que mudou no ambiente empresarial nos últimos anos que tornou esse tripé indissociável? Mudou o perfil da equipe, né? Acho que não só o perfil da equipe, mas também mudou a forma de trabalhar, né? Então o ambiente de trabalho mudou, o perfil da equipe mudou, as métricas também mudaram, a forma de se avaliar as métricas também mudaram. Aliás, nós temos muito mais métricas hoje. Exatamente, nós temos muito mais métricas, mas esse é até um assunto interessante. Então, apesar das diversas métricas que nós temos hoje, essa é a questão da cultura, da gente poder falar sobre isso de uma forma tranquila. É verdade. Né? Entendendo que a métrica, ela nada mais é do que um parâmetro de acompanhamento. Exato. Então, ela de forma alguma, é para a gente sentir que a métrica ela está me pressionando de alguma forma que me impeça de continuar avançando. A métrica está muito mais envolvida numa questão, eu preciso acelerar? Eu preciso frear? Sim. Ela ajuda na tomada de decisão. Se eu estou no pace correto, faz sentido esse número que a gente está olhando? Verdade. E aí sim eu consigo tomar uma decisão que vai me trazer muito mais sucesso e, consequentemente, muito mais felicidade para o colaborador. Sem dúvida. Então eu falo muito sobre isso. Quando a gente fala de cultura, eu percebo que é uma cultura que ainda não vejo que a gente consiga quebrar de uma forma prática, né, de estar, de fato, envolvida em como as pessoas pensam, que é em relação às métricas, né? Então, você acha que ainda existe um tabu em relação a isso, então? Ou resistência, talvez? O tabu, creio que esteja muito um passo antes, que está nas conversas difíceis, né? E a métrica é uma delas. Assim como a avaliação de performance, assim como a avaliação comportamental. A métrica nem sempre vai revelar aquilo que a gente quer, né? Não, até mesmo porque... Um exemplo prático, eu já promovi colaborador que ele teve uma métrica ruim e tivemos uma tomada de decisão diferente para um colaborador que teve uma métrica excelente. Porque a métrica por si só, ela é muito fria. Exatamente. Né? Então, nesse exemplo do colaborador que ele não atingiu a métrica, mas ele me trouxe tudo. O que ele tinha feito e não feito, e pensado e não pensado, e falado ou não falado, para tentar reverter aquele número. Né? Então, todos os números ele tinha na ponta da língua. E aí a questão, eu não vou conferir, porque ele me passa tanta segurança, que é claro, né? A gente olha, não vou entrar no nível de detalhe do microgerenciamento,
mas a gente observa que houve um esforço, enquanto que a pessoa que teve uma métrica excelente, ela não conseguiu explicar o porquê que ela foi boa naquilo, né? Então, muitas vezes eu vejo, por exemplo, a pessoa, então eu preciso ser promovido. Tá, mas por que você seria promovido? Ah, porque o André também foi. Puxa, mas daí a gente está entrando num princípio de igualdade, não de equidade. Será que está claro para você o princípio de equidade que a gente tem? Que daí entra na questão da cultura. Então, o que é cultura, né? Então, todo mundo fala cultura. Tem uma definição que eu gosto bastante que é o limite do pior comportamento que a gente tolera. Então, e isso varia, certo? De repente, na minha casa é de um jeito, na sua casa é de outro, na sua casa é de outro, na empresa X é de um jeito, na empresa Y é de outro. Então, até que ponto, o que a gente tolera? O que é tolerável aqui? Qual é o comportamento que a gente tolera? E muitas vezes esse comportamento não vai estar escrito em lugar nenhum. Né? Na maioria das vezes não está escrito em lugar nenhum. Não preciso falar, por exemplo, não entre sem camisa no shopping. É uma convenção. É uma convenção. Então, a cultura é justamente isso para mim, é uma convenção. Eu não preciso, não é o que está escrito numa parede, não é o que a gente... É o que a gente vive todos os dias. É o que o chefe sai de fato, vai embora, vai férias... É o que acontece quando ninguém está vendo. Exatamente. Mas ela precisa ser construída, né? Precisa ser construída. A intencional, né? Quando você quer uma cultura intencional, daí sim. Porque cultura, todas as empresas têm. Porque são rituais, são as convenções. Mesmo que ela não tenha sido construída. Mesmo que ela não tenha sido construída. Ela tem... É muito louco isso. Nasce uma empresa, nasce uma cultura. Né? É o conjunto de comportamentos. Exatamente. Qual que é o comportamento que a gente tem aqui ao chegar? É a primeira pessoa que chega no escritório faz o café ou a gente deixa sempre para o João fazer o café? Por exemplo, é isso. Isso é o que traz a cultura, por exemplo, não sei, de cooperativismo, de ajuda, de responsabilidade, de pensar no... Então, vamos dividir as tarefas ou não? É sempre o João. Então, o João está sempre preocupado com o escritório, né? Então, exatamente. E aí eu volto na questão das conversas difíceis. Porque você ter que falar, passou dos limites. E turma, estamos todos claros que isso daqui não funciona? Isso daqui não é desse jeito? Isso daqui a gente não tolera? Então eu tive uma prática enquanto eu fui executivo de empresa que 100% das rescisões de contrato que haviam dentro da empresa, eu juntava 100% do time e explicava qual que era o motivo da decisão da rescisão. 100% das vezes. 100% das vezes. E das 100% das vezes, eu vou te dizer que uns 90% não foi pro resultado. Comportamento. Estatisticamente isso mesmo. E aí eu trago o que para minha equipe? Isso aqui pode, isso aqui não pode. Aqui está o limite, aqui é o campo do jogo, né? Então, eu trabalhei no último período dentro do corporativo, eu fiquei 6 anos nesse último período, e havia um sistema de princípios, regras e valores bastante interessante, que a gente tinha um campo, em que nesse campo a gente tinha a minha missão, a minha visão e os meus valores, né? Imaginando um retângulo aqui dentro. E aqui dentro eu tenho liberdade com responsabilidade. Isso o quê? Dá autonomia para que eu tome as melhores decisões. Então, aqui dentro você pode fazer o que você quiser. Você pode errar, você pode arriscar, você pode tentar, você pode fazer, respeitando esse campo de jogo. Nada mais é do que uma regra. Sim, isso é regra. O Neymar pode pôr a mão na bola? Não, essa é uma função do goleiro. Se ele pôr a mão na bola, ele vai uma falta, um pênalti, o que quer que seja. Então, estimular essa questão da autonomia e estimular o erro, não estimular o erro de fato, né, mas estimular que a gente vai conseguir coisas grandes arriscando Exatamente. Grande, A gente inova, né, na verdade, a partir do erro. Agora, a próxima pergunta tem muito a ver com tudo isso que você trouxe, que é, as empresas ainda oscilam entre o discurso de pessoas em primeiro lugar, né, eu me preocupo com as pessoas, mas a pressão pela entrega de metas, né? Como que alguém que também está no conselho, daí o André, né, que também é conselheiro de várias organizações aí, como que você lê esse conflito de forma madura, sem cair na narrativa ou muito emocional ou muito simplista demais? Eu acho que essa questão, quando a gente traz para o conselho, a gente faz uma análise da perspectiva dos colaboradores, existem algumas métricas que a gente avalia, né? Então, respondendo a questão de o que a empresa vende, né, e o que acontece na prática, eu acho que seria mais ou menos nessa linha. Então, acho que também tem uma desassociação do que a empresa como um todo, qual que é o objetivo da organização, e como a gente, enquanto organização, ruma
em direção àquilo. Então, às vezes, a pessoa que está cuidando, por exemplo, da comunicação interna, ela tem uma métrica associada na vertical do RH. Sim. Que, num composto de várias ações, vai dar um indicador que ele vai ter que mostrar aqui para o board. Mas não necessariamente isso aqui está vinculado aqui. E esse, acho que é o grande problema. Eu entendo que, dentro da organização, todos os pequenos indicadores e todos os mínimos esforços, eles têm que estar direcionados conectados a negócio. Uma cadeia de 3 a 5 valores macros. Sim. Então, por exemplo, isso que eu estou fazendo vai fazer o cliente mais feliz? Independente do que seja. Se seja o café que eu vou fazer para que a equipe esteja mais disposta para poder operar melhor e mais satisfeita, se for para eu limpar o chão para ter um ambiente mais limpo, etc. Se for para eu desenvolver um código para isso vai fazer com que o cliente esteja mais feliz. Isso vai em direção à missão da empresa, que é a razão pela qual a gente existe. Então, e quando a gente conecta de fato, e aí trazendo a questão do propósito, que a gente fala bastante, né? Mas trazendo para uma questão prática como que eu conecto a razão de ser da empresa com as minhas atividades diárias, né? E como é que eu trabalho essa vertical numa métrica não única, né? Mas num objetivo único. Então todo mundo esteja rumando para o mesmo local. Essa é uma missão para a área de comunicação. Eu ia falar isso agora. É uma super missão e uma baita de uma oportunidade que poucas empresas aproveitam. Traduzir e tangibilizar isso. Tangibilizar e traduzir para todos os níveis, porque tem que descer, não adianta nada ficar aqui. Né? Não adianta nada, tem que descer. Então, é que eu penso, quando eu busco olhar para a organização, eu procuro sempre ver de uma forma horizontalizada. Eu entendi o que você... E talvez de uma outra estruturação organizacional assim, porque de fato eu vou ter um embaixador de um programa fantástico que ele pode ser um operador logístico. E ele pode ser um relay global de um tema XPTO. Perfeito. Mas para isso ele tem que ter a informação na mão. Sim. Ele tem que ter sido impactado de alguma forma, né? Então, quando a gente coloca uma área de comunicação como articuladora desse processo, é justamente para que forme-se embaixadores dentro da organização. Perfeito. Não importa o cargo, ou não importa a área que ele esteja, né? Mas essa articulação, ela precisa partir de algum lugar. Com certeza. E aí eu acrescento o seguinte, né? Complementando o que você está falando, Milena. Essa comunicação interna que você menciona, ela é estratégica. Ela vai muito além dos comunicados do dia a dia que precisam acontecer. Isso que você está falando é comunicar estrategicamente o plano de negócio de cima para baixo. E isso é uma coisa que hoje o RH é o principal guarda-chuva responsável pela comunicação interna. Ele precisa cada vez mais se aprofundar em entender isso, que comunicação interna, ela talvez naquele bate-papo que a gente estava tendo aqui anteriormente sobre 70-30, né? Então, assim, às vezes a gente precisa muito mais focar na comunicação estratégica do que, de fato, nos comunicados do dia a dia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu acho que, de novo, parafraseando você mesmo, dizendo que o time mudou, a forma das pessoas trabalharem mudou. É verdade, a forma das pessoas se comunicarem também. Então, quando a gente faz um comparativo da nossa vida pessoal, onde a gente tem lá o Instagram, o Facebook, em formato de Reels, você sabe o que está acontecendo politicamente, economicamente no mundo, nas empresas ainda a gente está usando o mural de papel colado na parede e os e-mails com grande textão. Então acho que esse é um ponto também que precisa se adequar ao momento atual que a gente está vivendo, que é uma linguagem mais moderna num formato mais moderno, para que a comunicação interna seja estratégica. Perfeito. Faz sentido? Com certeza, com certeza. Eu acho que também é perfeito. Mas eu vejo que é um grande desafio essa simbiose do profissional com o pessoal, né? Então, a pessoa ela pega o aparelho do celular, ela vai lá fazer um treinamento, ler o comunicado da empresa, ou ela vai ver o grupo de... Cultura, e aí? Exatamente esse é o ponto, cultura. Que é a cultura. Então, como que a gente trabalha isso no dia a dia, né? E o que a gente permite e o que a gente não permite. Isso. E aí isso. Esse é o trabalho que é o maior desafio. Na minha opinião, assim, com que eu certeza. enxergo. Agora,
quando você chega, né, numa empresa para apoiar, você, André, conselheiro, ou como consultor, ou como mentor, né, numa empresa para apoiar o desenvolvimento de cultura, quais sinais, André, que mostram para você que ela realmente compreende o valor das pessoas e da liderança, e quais para você que revelam que o discurso é superficial, mesmo quando a comunicação interna tenta sustentar outra história? Existem algumas métricas que a gente consegue perceber de fato, né? Assim como turnover, a produtividade hora por colaborador, né? Dentro da pesquisa de clima, a gente também consegue avaliar a felicidade do colaborador e outras métricas. Absenteísmo, a gente consegue também ter algum parâmetro de ideia sobre a situação atual da empresa e também analisando os programas que existem dentro dessa área. Mas eu acho que isso tudo a gente consegue fazer sem, né, do computador de casa, vamos dizer assim. Isso que eu ia te falar. Agora, vamos perceber de fato conversando com as pessoas dentro da organização. Bom. Então, de fato entrando na base, indo falar com aquele colaborador que está lá há 30 anos dentro da empresa, aquele colaborador que entrou há 6 meses, aquele colaborador que está há 5 anos. Então, é o que eles falam de fato da empresa, o que eles percebem que é a cultura. Então, o que é a cultura para você? Como que você percebe hoje a empresa em relação às pessoas aqui dentro? Eventualmente, aliás, muito possivelmente, as respostas serão todas diferentes, mas o que a gente vê, o que a gente gostaria de enxergar é uma certa similaridade nelas, né? Perfeito. Uma certa padrão, proximidade. Claro, está na mesma direção, pelo menos. Independente para onde que seja, né? Mas, bom, tá nesse sentido. Coerente. Tá coerente. É no dia a dia, de fato, e nesse tete-a-tete com a equipe. Né? Inclusive, quando a gente fala de consultoria de cultura, né, as que atendem as grandes empresas, eles têm uma imersão, uma agenda intensa dentro da organização. Precisa. Né? Precisa. Até porque, né, como você disse, existe uma série de instrumentos que dão condições da gente avaliar isso por métricas e tudo mais. Mas nem sempre a gente consegue também ter uma fotografia real. Não, né? sim. Porque a pesquisa de clima a gente sabe que às vezes tem muitos vieses, entre outras. Qualquer pesquisa, né? Com exceção de produtividade, que daí não tem como, é aquilo ou é aquilo, né? Ou absenteísmo, já quando você vai para satisfação, daí você já às vezes tem alguns vieses. E na conversa, no perceber a cultura, no andar, no gastar sola de sapato no chão de fábrica é diferente. É como se fosse uma anamnese médica, né? O médico vai falar assim, tem dores, tem frequência de ir no banheiro, não sei, vai perguntando. E aí ele vai começar a ter uma ideia de um parâmetro, mas obviamente é no dia a dia, na análise intensa, que eu vou validar também aquelas hipóteses que eu tive nesse pré-diagnóstico. Agora, André, perfeito, mas eu tenho uma questão aí. A gente já ouviu aqui, eu vou te fazer uma pergunta e eu já ouvi centenas de respostas diferentes para ela, né? De quem é essa responsabilidade? É da liderança? É da comunicação? É do RH? De quem que é, né? E olhando para o RH estratégico, para essa transição do RH operacional para o estratégico, que pé que está essa situação dentro da pauta, dentro da agenda de RH? Quando você fala, o quanto que eu estou olhando para isso? Eu acho que eu só não me perdi de qual que era a resposta da pergunta da número 1. A pergunta é, como que a gente consegue, primeiro, de quem que é a responsabilidade? Né? Da saúde da empresa, da saúde da cultura, do clima, da satisfação dos colaboradores. De quem que é essa responsabilidade? Da liderança? É do RH? É da comunicação? De quem que é? Né? E daí, olhando para o RH estratégico e para a transição que ele vem fazendo do operacional para o estratégico, como que está este tema dentro da pauta, dentro da agenda de RH? Tá. Bom, respondendo a primeira, olhando de uma forma gerencial, vamos dizer assim, eu olho que é sempre um terço, um terço, um terço. Então, um terço de responsabilidade da empresa, é um terço de responsabilidade do próprio colaborador e é um terço de responsabilidade da liderança. Agora, num sentido mais objetivo, é do acionista. Porque tem que ter um ponto de partida, né? Ele tem que ser o maior interessado
para poder fazer isso acontecer. É ele que dá o start. Então, assim, não vai adiantar. Se o acionista, por exemplo, ele está num processo de expansão, numa franchising, ele quer abrir 20 lojas no ano seguinte, ele vai estar cobrando semana a semana quais são as cidades que estão mapeando, qual que vai ser o plano de abertura, qual que é o payback dessas lojas, fizeram as contas, eu preciso. A mesma coisa em relação às iniciativas de gente de gestão. De pessoas. Então, assim, ele tem que ser o maior interessado, né? Tem que partir dele o nível de exigência sobre esse tema. E até entrando um pouco na segunda pergunta, salvo, aí pode me trazer de volta se eu estiver saindo um pouco dela, do contexto. As pessoas, quando a gente fala do conselho, a empresa, imagina só um empresário, uma empresa familiar de 60 anos, mais ou menos, vamos dizer assim. Esse cara, esse empresário, essa empresária, eles passaram por muitas crises, né? Por muitos altos e baixos. Uhum. Então, para ele se sente muito mal de mexer naquilo que deu certo e naquilo que fez com que ele saísse de fato daquela situação que ele se enxergava antes. Uhum. Então, ele não consegue muitas vezes aceitar ou abraçar situações que são distintas das que ele teve. Que ele conhece. Eu vou dar um exemplo. A gente estava numa empresa familiar, média, e não tinha nenhuma iniciativa de gestão, né? Nada assim, a não ser o DP, né? Eu falei, bom, vamos começar por uma pesquisa de clima, né? Vamos ouvir as pessoas. Mas por que eu vou ouvir as pessoas? Não vou fazer o que elas estão falando. E foi ótimo, assim, porque eu nunca... Não esperava. Você surpreendeu, né? Eu não sabia nem como responder, assim, né? Não sei se de tão claro quanto que era importante aquilo pra mim, que eu talvez nunca... sei lá. Então... Beber água é importante, mas eu não tenho... Mas, enfim, aí eu falei, olha, é interessante o seu ponto de vista, mas a gente disponibilizar um espaço para que as pessoas falem sobre não quer dizer que eu seria um patrocinador daquilo. Então são coisas diferentes. E outra, porque começamos essa conversa, na verdade, porque ele estava falando, pô, eu dou peru de Natal, os caras não gostam, eu dou não sei o que, eles não acham legal, eu faço isso, dou massagem, não quer. Eu falo, mas perguntou para eles o que eles querem? Às vezes o cara quer R$300 a mais para terminar a laje da mãe dele. Às vezes ele só quer saber para onde a empresa vai. Às vezes ele só quer saber como é que é o plano de carreira. Às vezes ele só quer saber como é que recebe o salário. Uhum. Quando que ele recebe o 13º. Não tinha comunicação, não tinha nada. Né? Então como que a gente vai ter um promotor de uma cultura se a gente não tem a comunicação fluindo? Eu ia chegar nisso, exatamente nisso, que é como que o RH, então, deve atuar para convencer este tipo de liderança de que isso precisa fazer parte da estratégia. Gente precisa fazer parte da estratégia de negócio. Porque está muito desconectado. Gente, negócio. Só que gente mobiliza o negócio, dá resultado. Né? Como que você faz a ligação desse tripé enquanto RH? Eu estou falando do CFO ou do COO, não, o RH, que geralmente não senta na mesa do board, e daí, não sei, você é conselheiro, não sei o quanto que você navega aí em grandes empresas, mas eu imagino que muitas vezes, até pelas dores que aparecem aqui, o RH não faz parte dessa conversa. O RH, ele é chamado para executar uma estratégia que outras áreas desenharam, né? E contente-se. Então, a gente percebe essa dor, mas, ao mesmo tempo, uma vontade de avançar, mas de não saber como avançar. Se a gente pega historicamente, por exemplo, a primeira Revolução Industrial, século XVIII, a gente pega a Segunda Revolução Industrial, que foi onde, de fato, começou algo relacionado a recursos humanos, ali um pouco antes da 49, Segunda Guerra Mundial. Foi isso aí, mais ou menos ali que o pessoal começou a falar de RH, mas de uma forma mais contábil, fiscal, né? Aí após isso veio lá o Taylor, Friedrich, aí veio a administração científica. Então assim, é recente
Sim. Se a gente olhar historicamente, desde sempre, né, de quando começou o trade, a gente tem essa questão do ganha-ganha do comércio, comercial. Sim. Eu tenho algo que você precisa, troca. Você tem algo que eu preciso. Vai lá e troca. Agora, o que você vai fazer disso? Qual foi a sua satisfação em relação a isso? Como você se sentiu a partir disso? Se eu estava bem fazendo isso, não teve. Então, assim, percebe que é uma construção também em relação a isso. Por isso que infelizmente, a minha resposta para como o RH faz, não tem... ele fica refém, sozinho, com uma bandeira que ele tem que engajar as pessoas. Mas isso tem que partir do CEO, do direcionador, dos acionistas. Porque senão porque como ele engajar? Pô, a gente pode pensar em várias formas, né? De trazer as pessoas, de montar a visão, de trazer... Não, tem que ser patrocinado, é fácil. Mas assim, eu não consigo, a gente não vai conseguir se não tiver alguém falando, gente, é pra cá que a gente vai e a gente vai pra lá com esses recursos. Eu acredito nisso. Então, vocês estão aqui, confiam em mim? Acredita em mim. E esse é o período que a gente vai fazer. Você já chegou numa empresa como conselheiro ou como consultor que o acionista ou o CEO não acreditava nesse tripé pessoas, negócio? Já. E o que você fez? Demitiu o cliente. Ou seja, não teve jeito, não teve salvação. A gente poderia investir mais tempo nisso, mas é aí que tá. Eu vou estar fazendo um esforço secundário. Imagina só, eu tenho uma máquina aqui que ela tá saindo um rolo que ele vem torto. Então eu compro uma máquina para desentortar isso, ou eu ajusto esse negócio que tá fazendo torto? Tudo bem. É mais ou menos nessa linha, assim, sabe? Entendi. Mas olha só, você é um especialista da área. Você acabou de dar um exemplo de um cliente seu que fez um comentário que até te surpreendeu. Mas a bagagem e a experiência que você tem permitiu com que você, na hora, desse uma excelente resposta. E eu não sei qual foi o resultado disso, mas possivelmente você convenceu ele de fazer a pesquisa de clima e dar o segmento. Legal? O que isso me faz acreditar? Primeiro, eu acho que a gente tem um ponto definido aqui que algumas pessoas não vão mudar e tá tudo bem, e aí é o caso de demitir o cliente ou demitir o chefe, né? Eu acho que existem pessoas assim no mundo e faz parte. Agora, generalizar eu acho um problema. E aí é onde entra o que eu quero dizer. Na minha opinião, o RH, e aí um pouco de encontro à pergunta da Milena, o RH precisa não, de repente, se tornar um especialista como você. Mas ele precisa se munir de informações para ter discussões de alto nível com a chefia. Perfeito. Porque aí ele vai chegar e vai tentar convencer minimamente de igual para igual. Se ele vai conseguir ou não, aí é uma coisa que não depende de ninguém. Não depende de nós e nem dele. Depende do perfil do patrão. Mas você ter um preparo mínimo para ter uma discussão de nível igual para igual, eu acho que isso é o mínimo e o máximo que o RH deveria estar fazendo nesse exato momento. Perfeito. Não, eu acho que eu peguei um pouco melhor do sentido. Isso sim, com certeza. Que é exatamente isso. Então, por exemplo, que volta naquela questão que a gente falou da métrica. Então o RH está olhando para uma métrica que o negócio não está olhando. Exatamente. Então o diretor comercial está olhando lá e falando assim, peraí, cara, eu ir pintar uma escola aqui do bairro, eu preciso vender 120 mil latas essa semana. Minha equipe está atrasada com orçamento, cara. Então, assim, ele não está entendendo o quanto que aquilo vai unir a equipe e vai fazer com que os caras vendam 200 mil latas. Exato. Ele não entendeu, mas o RH não entendeu também quais são as métricas que vão fazer sentido. Então, por exemplo, outro dia eu estava numa discussão, claro, né, super saudável, falando sobre o business partner, o papel do business partner, né? E essa executiva trazendo, né, o que é importante. Eu falei, me fala 3 indicadores do BP. Gaguejou. Não conseguiu falar. E uma alta executiva. E que liderou e foi BP. E aí eu falo assim, daí, bom, né, continuamos a conversar, eu falei assim, por exemplo, o que eu acredito? O BP, ele é um parceiro de negócios. Então, por exemplo, se ele está responsável pelos vendedores aqui dessa empresa, ele tem que ir lá e ver o que eu posso fazer de melhor para que esse cara produza melhor, não mais. Se ele produzir melhor, naturalmente vai ser mais. Sim. Então, por exemplo, a moto dele, ele tem problema na moto? O macacão que ele está usando no dia a dia é confortável? Isso não deixa ele incomodado? Será que as ferramentas de trabalho que ele precisa estão funcionais? Estão realmente
funcionando. Tecnicamente falta alguma coisa? É isso, falta, e vai ser diferente do trabalho do BP para o corporativo. Sim, que vai ser diferente do BP para uma Sim. outra área. Porque ele vai Sim. entender do negócio e como o trabalho dele impacta nas métricas da empresa. É a cadeia, né? Ele vai trabalhar em cadeia, porque ele vai entender, o BP disso vai entender dessa área, esse dessa, mas no fundo ele precisa entender da cadeia completa para entender como que ele vai ajudar essa equipe a se conectar verdadeiramente a outra equipe, ou seja, a gente está falando de um ciclo completo, uma cadeia completa que vai entregar resultado lá na frente. Sim. Teve um bate-papo que eu fiz com um executivo de uma multinacional, eles são bastante relevantes na área, e a gente estava falando sobre onboarding, que ele falou que estava com um desafio muito grande na contratação e no turnover, etc. E, inclusive, isso é um dos indicadores que o conselho olha, acho que ISO 30.414, que a gente fala que é o tempo para esse colaborador gerar ROI. Time to Productive. É o tempo de rampa, né? Quanto tempo que essa pessoa, depois que ela entra, ela demora, ela leva para poder trazer resultado. E a gente reduz esse tempo com um ótimo processo de recrutamento. Deveria, pelo menos. Antes do onboarding. Antes de contratar. Antes do onboarding. Processo de recrutamento. Então, esse é um outro exemplo. O próprio RH, muitas vezes, pelo menos no que eu observo, né, nos campos em que eu atuo, eles não têm essa competência bastante aflorada em cada uma das áreas que são super sensíveis para o negócio. Então, geralmente, eu tenho um RH, essa pessoa ela cuida da comunicação interna, ele cuida dos benefícios, ele cuida do DP, ele cuida dos acionistas, ele cuida da liderança. Exatamente. Aí ele não consegue fazer nada bem. E tem meta para bater, porque às vezes tem que fechar 30 vagas, e daí vai do jeito que der. Aí o acionista tem lá, sobrou 120 mil reais no ano aqui para mim de budget. Eu vou colocar isso em tráfego, eu vou colocar isso numa equipe de marketing, eu vou colocar isso numa equipe comercial, eu vou melhorar meu jurídico, eu vou pagar espaço. Nem considera o RH que precisa. Esquece, RH e comunicação. Mas por quê? Porque não tem, daí é o que estava falando aqui, não tem, por exemplo, vinculado ao plano de crescimento do negócio da empresa, o plano humano. Mas era aí. Que é o outro indicador que se olha, que é o plano de sucessão. Então isso também é um número que o conselho olha. Existe um plano de sucessão coerente e saudável com um plano de expansão e crescimento do negócio? Faz sentido? Hoje, por exemplo, nessa última que eu trabalhei como executivo, eu tinha métrica minha lá que 40% da minha equipe tinha que ser necessariamente potencial. O que era o potencial quando a gente olha naquela Nine Box? É um colaborador que em 1 ou 2 anos assumirá uma ou 2 novas responsabilidades. Então, líderes, todos os líderes, independente de onde ele esteja, a sua métrica, você tem 3 pessoas, pelo menos uma tem que ser o seu substituto. Mas você vê, né, André, essa questão do programa de sucessão é outra questão que sempre aparece como um problema para as organizações, principalmente para empresas familiares, muitas vezes, né? Porque é o tipo de programa que entra ano, sai ano, ele sempre está no budget, mas ele nunca é executado. Sempre ele fica para depois. Mas né? por que você acha? Eu acho que são várias questões. O primeiro vai mexer onde tá dando certo, né? Eu não quero sair daqui. Existe um apego ali, né? Existe uma questão de, eu não vou largar meu osso, né? Tá dando certo aqui, outra pessoa vai entrar e vai fazer, vai tomar conta da minha empresa. Eu acho que isso é uma questão, falta de confiança, tem uma questão cultural também por trás de tudo isso, né? E porque nunca é prioridade. Sabe o que eu acredito em adendo a isso? É o desafio da conversa difícil. Também, obviamente. E eu percebo isso assim, mais frequência do que ausência. Assim. Mas eu concordo. Esse plano, então, por exemplo, mas espera aí. Quando vai acontecer? Não, mas meu filho não pode vender a empresa. Não, mas peraí, como é que não pode? Eu que vou ser o dono. Eu posso fazer o que eu quiser. Não, e às vezes nem é isso, né? Não é isso. É medo, é insegurança. E um pouco de falta de conhecimento também. Vou dar um exemplo. Tinha essa é uma empresa grande também da área de cosméticos. Eles eram irmãos, né? Empresa já de esporte, já bastante relevante. E a gente estava numa roda de conselheiros, inclusive, eles estavam contando que eles quase quebraram a empresa justamente por conta das conversas difíceis. Da falta de conversa difícil. Do desalinhamento. Então, por exemplo, né, eram 3 irmãos, aí um irmão tinha 5 filhos, que era o mais velho, os outros 2 tinham 2 filhos, eles estavam fazendo um plano de sucessão para os filhos,
Aí o mais velho falou, bom, tudo certo, né? Então vai ficar 1/9 para cada um dos filhos. Aí ele, não, você tem 33%, você divide o seu 33 em 5. Eu vou dividir o meu 33 em 2, ele vai dividir o 33 dele em 2. E ele não entendeu isso. Ele não pelo valor e nem por causa do dinheiro de nada. Ele não conseguia entender que eles iam dividir aquilo daquela forma porque eles sempre dividiram tudo. Então, quando eles eram mais jovens, crianças, eles dividiam as roupas, eles dividiam o calçado. Então, olha, e fica um ano... tem um contexto familiar aí. Exatamente, mas é uma conversa difícil. Então, por exemplo, outro dia também, cheguei para a Roda dos Sócios, naquelas perguntinhas simples, né? Então, estamos em dezembro de 2026. A empresa foi nota 10. Eu quero que cada um escreva aí 3 indicadores que está olhando para falar que a empresa foi nota 10. O que vocês acham que acontece? Mas esse pensamento estratégico? Não bate, mas é objetivo. E aí, a gente nem está falando dos objetivos pessoais, porque se eu penso que a Maria, ela sonha em ser mãe de 5 filhos, isso vai acontecer em algum momento. E a gente está sabendo disso? A gente vai apoiar ela nisso, isso faz parte do nosso crescimento, ou ela está guardando suas 7 chaves e daqui 2, 3 anos, na hora que a gente tiver um momento crucial, ela vai sair. Uhum. Então, esse desalinhamento são as conversas difíceis. Quando a gente traduz isso para o relacionamento, a gente tem os principais, né? Dinheiro, sim, o sexo, são conversas difíceis. Uhum. São conversas difíceis, são sensíveis. São sensíveis. A gente não tem cultura para poder falar, não é que... Não faz parte da nossa cultura, né? Os nossos pais... Nós não fomos educados. Exatamente, nunca fez parte. Então esse é um grande desafio para mim. De novo, as conversas difíceis. As conversas difíceis. E nesse caso, só para fechar o assunto, né? Então um respondeu que ele queria dividir X R$1.000, o outro disse que ele queria abrir mais X operações, o outro disse que queria vender a empresa. Então percebe? Cada um está numa área de bastante influência, muito estratégica, e eles estão remando, talvez, para o mesmo rumo, mas não está congruente. Agora, você imagina, né? Esses 3 líderes, que são os sócios, em conflito entre si. Agora, toda uma estrutura organizacional abaixo disso. Né? Como que isso aqui, esse conflito, reflete nessa cultura, que reflete no comportamento de cada colaborador e daí, por fim, no resultado. Exatamente. Reflete diretamente. Diretamente. A pessoa, por exemplo, se ela está... Concorda? Eu estou trabalhando aqui na empresa. Essa empresa vai ser vendida. E qual vai ser a interpretação minha? Vou ser demitido. Será? Ou será que vai vir uma empresa melhor e eu vou fazer carreira aqui e eu estava querendo sair? Mas geralmente as pessoas pensam negativamente primeiro, né? É estatístico. Mas sim, eu acredito, se você talvez pode ser que sim, mas eu acho que daí as pessoas que pensam dessa forma foi responsabilidade dela. Então assim, em nenhum lugar que eu passei eu imaginei em algum momento que eu seria desligado. Entende? Então é muito dessa questão. Mas teve as demissões em massas, eu entendo. Mas quando a gente olha num nível... Tem que tomar cuidado para falar isso, né? Porque eu sei que é sensível o assunto. Vamos lá. Depois a gente corta se precisar. Mas o objetivo nosso é fazer provocação, abrir para discussão, até para que a gente possa refletir sobre. Então, sabe por quê também, André? Às vezes, quem está do outro lado queria participar desse tipo de discussão e às vezes não sabe nem como começar esse tipo de discussão. E muitas vezes, né, eu estava até pensando nisso, inclusive, né, a gente fala bastante do RH, a gente respeita demais a realidade individual de cada um. Sabe lá o que aquele profissional do RH está vivendo no momento da carreira dele, entendeu? Então, mas, querendo ou não, mudanças estão acontecendo, ok? E isso precisa ser refletido. A gente está aqui para provocar a reflexão. Mas a decisão e o que a pessoa vai fazer cabe a ela. Por isso que você pode ficar à vontade para fazer o seu comentário aí. Porque quando a gente fala da questão das demissões em massas, né, dessas ondas de demissões, claro, é impactante, né, triste. Sim. Só que eu não vejo em nenhum momento a gente conciliando isso com a questão do número. Mas alguém abriu o DRE da empresa para ver o que está acontecendo nos últimos 6 meses? Alguém falou sobre isso? Explica pra galera o que é DRE. Demonstrativo do resultado do exercício, né? Que é como a gente opera e olha o nosso negócio de uma forma financeira saudável. Então, poucas vezes, quando esses assuntos vieram, que eu estive próximo, né?
percebi esse contraste, não uma questão de justificativa, mas é muito mais uma questão de, gente, a empresa ela é um organismo que ele tem que oferir lucro, necessariamente. É isso. André, resultado. Eu concordo com tudo que você está falando, tudo. Mas a gente também não pode esquecer que a gente está olhando dentro de um viés muito estratégico. Agora, se imagina o coitado que está lá na ponta, que não tem esse nível de conhecimento Perfeito. que a gente está trazendo aqui. Comunicação. Então é isso que eu estou falando. Quando a gente traz a questão... Eu tinha um vendedor 30 horas que ele sabia ler uma DRE. Ele sabia a rentabilidade por metro quadrado. Eu tinha equipe em operação de loja que ganhava menos do que o salário mínimo por causa das horas, né? Que de acordo com o sindicato lá. Que ele sabia falar sobre o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Ele conseguia falar do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Que é, né, que você não tem contato com o produto, não tem troca. Ele conseguia explicar porque eu trazia para eles. A pessoa vem aqui e chama o gerente. O que o gerente sabe que vocês não podem aprender? Perfeito. E por que ele procura o gerente? Vamos falar sobre o porquê. Que hoje também o que eu percebo no RH é isso. A gente traz o que e o como, mas não explica o porquê. Que daí é essa questão da comunicação. Então, gente, desengaja. Por que a gente está fazendo essa rescisão? Por que isso está acontecendo? Por que? Qual que são os motivos que nos levaram a isso? E quando eu estou trazendo que a empresa tem que oferir lucro e trazer resultado, eu não estou falando de uma forma, não estou olhando para mais nada. Eu estou olhando para o processo que existe desde o início. Sim. A pessoa ela iniciou o projeto tomando o risco e imaginando algo acontecer. Então, eu gostaria de, né, eu já ouvi isso também, né, mas o cara ganha 20 vezes mais do que eu. Mas abre a sua empresa, toma o risco e arrisca, você pode ganhar 50 vezes. Uhum. E é isso que está a questão. As pessoas, eu vejo que elas se responsabilizam pouco e elas responsabilizam muito o cenário e o contexto. Elas terceirizam a culpa que a responsabilidade é delas, né? Daí accountability e ownership, que a gente sempre fala. Aí a gente volta na pergunta que você fez sobre de quem é a responsabilidade. Um terço. E a gente volta naquele assunto que sempre aparece aqui. Cara, cuida da sua carreira, seja protagonista da sua carreira, né? Não espera o seu gestor vir e chegar para você e falar tal coisa, né? Isso eu falo dentro das empresas. Eu costumava falar assim, dentro do corporativo, né? Falava, turma, na minha equipe direta, né? Falava, turma, tem 3 tipos de colaborador aqui. Na meu entendimento, na minha opinião. Isso com quase todas que eu passei no varejo, eu tinha essa perspectiva e cada uma que eu passava, eu só confirmava um pouco mais disso. O primeiro tipo de perfil é aquele perfil que ele quer fazer carreira na empresa, né? Uhum. Então ele quer fazer uma carreira vertical, uma carreira horizontal, ele quer virar gerente, diretor, quer crescer dentro da empresa ou quer permanecer nela, quer se tornar um especialista, quer fazer parte do ecossistema, quer estar ali. O segundo tipo de perfil, ele está ali atrás de um sonho. Ele quer usufruir dos recursos financeiros para fazer um intercâmbio, para abrir o próprio negócio, quer utilizar o know-how do ecossistema para, de repente, aplicar num negócio da família. Uhum. Ele quer aprender um determinado tipo, se aproximar de um determinado tipo de assunto. Enfim, ele tem uma missão ali. Uhum. Ele sabe o que ele quer fazer ali dentro. Uhum. E tem o terceiro tipo, que é o mais comum, infelizmente, que ele estava assistindo Lagoa Azul, sessão da tarde em casa, e o pessoal, viu, vai trabalhar, sai daqui, né? Sai daqui de casa. E aí ele caiu de paraquedas na empresa. Então ele tá lá... mas não tá. Tá, mas não tá. Tá, mas não tá. Então é o que eu falo, independente do tipo de perfil, eles têm alguma coisa em comum, que é a empresa. Então se esse primeiro perfil não atender as expectativas, não fica. O segundo, muito menos. O terceiro nem se fala. Então assim, a gente tem clareza disso, a gente sabe que isso funciona. Então quando a gente fala da accountability, por exemplo, eu vejo muitos testemunhos, essas ferramentas aqui não funcionam, e não sei o quê. Mas você está entendendo que não funciona para você e também não funciona para ninguém. E o que você está fazendo de diferente? Você chegou lá e conectou, você entrou na empresa, você foi lá na empresa, falou com alguém. São coisas tão simples. Para a gente começar a perceber, eu vejo que a gente se candidata para uma vaga para milhões de empresas, ela tem uma tendência muito alta de ser infeliz. Porque não necessariamente aquilo que ela sabe fazer vai se traduzir em sucesso no dia a dia do corporativo se a cultura dela não está dentro da cultura da empresa. Né? Que são os valores pessoais e os valores da empresa. Sim. Aí aqui dentro a gente tem uma intersecção. Eu não quero que a empresa perca os valores essenciais dele, nem o colaborador. Não. Mas aqui nós temos uma intersecção. Isso. Exatamente. E não fica mesmo. Qualquer oferta de salário maior, a pessoa vai embora. Com a cultura fraca é isso.
Principalmente, daí eu sei que é clichê trazer isso, mas é real, né? Hoje 1/3 da nossa força de trabalho está na geração Z. Até 2030 serão 70%, e é uma geração que olha para o modelo de trabalho e para o significado do trabalho de uma maneira diferente. E não fica mesmo. Hoje a média de permanência dessa geração é de 9 meses dentro de uma organização, né? Se considerarmos todas as gerações, a média de 2 anos era 15, caiu para 2 anos. Né? Se a gente recorta só a geração Z, é de 9 meses. Então, se você não tiver clareza, não tiver esse match cultural, e você não entender o porquê que você tá ali, você não vai ficar. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Acho que os RHs têm um grande desafio aí. E as lideranças também. E as pessoas também. Todo mundo. E as lideranças, eu vejo esse desafio delas procurarem de fato o autoconhecimento. Sem então, dúvida. Eu percebo isso muito nas organizações que eu atuo, né? Então, a gente lá traz uma série de coisas, e questões, e reflexão, exercício, workshop, dinâmica, referência, livro, artigo, periódico, e, não sei, e portas, e formação. Às vezes elas se engajam ali no momento. E acabou. Só que esse que é o lance. Se dentro da organização não tem retroalimentação, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque não é cultura. Exato. Porque não virou cultura. Precisa virar cultura. Agora, uma pergunta. O que de tudo isso que a gente está falando aqui agora tem impacto da cultura do país que a gente vive? O quanto o país que a gente vive, o trabalho é mais visto como algo difícil, pesado, obrigatório, ou o quanto isso é visto como, caramba, é digno. Vou trabalhar porque eu gosto, porque o quanto a nossa cultura influencia em tudo isso que a gente está falando. Porque muitas vezes eu tenho a sensação nas discussões, e não é o primeiro episódio que a gente fala um pouco sobre isso, de que a empresa ela tem que gastar muito energia e esforço, e de novo, né, olha o profissional do RH de novo sendo pressionado aqui, né? De novo, né? O quanto a empresa precisa despender para gerar um engajamento que, claro, parte deveria ser gerado por uma clareza que a empresa deveria trazer para os colaboradores, né? Ou seja, clareza para onde a gente quer chegar, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, enfim, trazer clareza do ambiente que a gente vive, cultura, né? E o quanto disso, muitas vezes o RH ou a própria empresa vai bater e muitas vezes a pessoa assim, faça o que você quiser fazer e não adianta, eu não estou afim, sabe? É um pouco do perfil que talvez você falou dos 3, primeira vez que eu escuto isso, eu achei interessante, né? Porque eu acho que o trabalho nosso, ele talvez seja até, vai um pouco mais além do que a gente está falando aqui. Não cabe só a empresa, o RH, os líderes e as pessoas, mas cabe um pouco na cultura do país que a gente vive, né? Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando aqui, mas sempre vem esse pensamento na minha cabeça. Eu tenho, salvo engano, eu posso estar falando besteira aqui, mas a questão do trabalho tinha do tripalium, né? Que era uma coisa de tortura, de ferramentas de tortura não muito boa. Então, culturalmente... Sacrifício, né? Era isso, talvez eu não esteja usando as melhores palavras, mas o sentido era esse, que não era uma coisa legal. E eu, de fato, não cresci também vendo meus pais, ouvindo eles falando assim, nossa, tive um dia de trabalho hoje que, vou falar pra você, foi ótimo. Excelente, né? Meus pais eram professores ainda, então era assim. Nossa, teve um aluno que ele fez uma pergunta tão legal hoje, que, eu voltei para casa, fiquei estudando aqui, era sempre um problema. Então, você acha que a criança ouvindo isso, né? Ela vai achar que o trabalho é uma coisa legal? Ou ela é uma coisa que todo adulto tem que fazer, que é chato pra caramba? Por isso que essa geração tá olhando para o modelo de trabalho de uma forma diferente. Mas eu, assim, Dani, é a minha opinião, tá? Eu não acho que isso seja uma questão cultural brasileira. Eu acho que isso é geral. Lógico que tem contextos brasileiros que acabam influenciando, mas essa questão de olhar para o trabalho, muitas vezes, com essa coisa de... Como o André trouxe, de ai, que felicidade, né? Eu amo trabalhar. Eu não acho que seja algo Brasil. Eu acho que é geral. Mesmo porque, né, se a gente olhar para as multinacionais que estão aí, né? Claro, quando elas estão no Brasil, existe o viés de tropicalização, de adaptação de cultura para regional. Mas ela carrega uma matriz
que é do país de origem dela, que é da liderança, né? E cultura também é reflexo da liderança, a gente não pode esquecer disso. Ah, sempre né? Sempre que vai cascateando. Então, eu não sei, eu acho que pode ter alguma interferência, mas eu não acho que seja tão relevante assim essa questão de Brasil. Você sabe que, às vezes, eu fico pensando sobre isso, eu lembro de quando eu era mais novo, na minha época, quando você perguntava o que você queria ser quando crescer, os meninos respondiam jogador de futebol. Né? Astronauta. Não, até quando você é muito criancinha, pequenininho mesmo, você fala astronauta, bombeiro, policial, porque o carro do bombeiro é legal, assim, de luzinhas e pisca. Super quando você vai ficando mais adulto, você quero ser jogador de futebol, quero, né? E aí eu me lembro, assim, educação financeira, poxa, o Brasil é ranking de inadimplência e de endividamento. A gente não teve educação financeira na escola, nem na faculdade, nem em lugar nenhum. Culturalmente não se fala sobre isso no Brasil. Conversas difíceis, né? De novo, né? Então, eu acho que talvez não tenha uma interferência direta. E eu acho que tem muito sentido isso que você falou, Mi. Mas resvala às vezes, sabe? Aquela coisa de, puta, a gente acaba envelhecendo e caindo no ambiente de trabalho, meio que assim, puta, agora tá na hora de trabalhar, né? Terminei a faculdade. E aí? Mas a sequência do que tem que ser feito. O que eu vou fazer? Aí tem gente... É muito louco, né? Como se a vida fosse assim. Porque aí você faz um teste vocacional para quem tem condições, hein? Porque quem não tem, trabalha por obrigação para sustentar muitas vezes a família junto com o pai, com os irmãos. Sim. E trabalha naquilo que dá. Por isso que eu tenho muito cuidado com a opinião que eu dou em relação a esses temas, porque assim, o Brasil é um país de tamanho continental. E de realidades extremamente diversas. Então, qualquer opinião formada, ela sempre vai beneficiar um e prejudicar outros. Mas eu acho que, assim, acordar todo dia para trabalhar, por mais que isso seja obrigação, por mais que isso seja algo que você tem que fazer, porque você tem que sustentar, a gente poderia, talvez seja ingenuidade da minha parte, mas acreditar que a gente poderia transformar o nosso dia de um jeito mais legal. Sabe por quê? Porque a gente passa a maior do tempo da nossa vida dentro do trabalho. Eu vejo mais a Milena do que a minha esposa, do que meu pai, do que minha mãe, entende? Sim. Então, o que a gente pode fazer? Por mais que às vezes seja obrigatório eu estar aqui, que seja difícil eu estar aqui, mas como é que eu posso fazer para transformar o ambiente mais leve? Eu acho que é uma provocação interessante que as pessoas poderiam fazer, sabe? Eu acho que é começando pela gente mesmo. Exato, não terceirizar isso, né? Então assim... Porque imagina só, se eu estou vindo infeliz para o trabalho, eu já estou contaminando o ambiente de uma forma não positiva. Pô, já não vai ser produtivo. Já, com certeza. Já não, sem esquece eu. Eu estou falando já no impacto nos demais. Já no bom dia. Mas esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Pô, então a pessoa chega aqui já mal-humorada. Pô, mas você não está feliz aqui, cara? Dá para perceber. É ruim, né? Tá, assim, o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Que aí volta o papel do líder, ele não faz vista grossa para as situações, né? Ele resolve as situações. Ou ele cria ambientes para que as soluções possam ser resolvidas. Gente, eu tô com dó desse líder, porque tudo... Mas Não é? Gente, ser líder não tá fácil. Não é fácil. Não tá fácil para ninguém. Nem ser colaborador, nem ser líder, nem ser RH, nem ser CEO, não tá fácil para ninguém. Eu penso um pouco, eu acho que tá fácil. Fala. Então, peraí. Vamos, por favor. Vamos pegar um exemplo, um gestor que ele tá 3 anos nessa posição de gestor. Okay. Mas gestor é gestor mesmo, né? Não, na posição, bonitinho. No cargo. No cargo. Ok, se ele é bom ou ruim não vem ao caso, ele tá na posição. Entra no detalhe de o quanto que ele investiu de tempo e recurso para poder aprimorar essa habilidade e competência de gestão dele. Bom. Veja se ele tem de fato um PDI próprio, veja se ele tem uma SWOT pessoal dele, o quanto que ele tentou... Mas aí depende dele. Mas é justamente isso. Mas é justamente isso. Tem que partir daí. Por mais que a empresa ofereça todos os recursos e ferramentas necessários, tire todos os ruídos e obstáculos da frente, a pessoa precisa caminhar. Qual é a responsabilidade dele na carreira dele? Perfeito. Agora, não sei se você, como mentor, tem mais ou menos esse dado, mas você acha que, de verdade, as pessoas estão buscando isso?
Se a gente fosse falar de uma média, de um percentual, você acha que tem mais gente fazendo isso ou menos gente fazendo isso? Fazendo... Se preocupando com a carreira, fazendo o seu PDI, a sua SWOT. Muito menos. Então... Mas eu tô falando que tá fácil. Ah, entendi agora. Por isso que eu falei que tá fácil. Tem um oceano aí para navegar. Eu chego lá nas equipes e eu falo assim, pros líderes, quem aqui nos últimos 6 meses leu 10 livros sobre liderança? Não leu. Não, ninguém. Mas ninguém leu um. Aí eu chego individualmente e falo assim, entendeu? Se você ler 5 páginas por dia, 5 páginas por dia, 5 minutos por dia, vai dar umas 12, 15 páginas. No final do ano você lê de 12 a 18 livros. Pensa comigo, a gente vai chegar no final do ano para a entrevista anual. Você não acredita que você seria uma pessoa diferente com certeza, sem ler esses livros, com lendo os livros? Eu tô falando do livro para ser um exemplo prático. Não, sim, com certeza. Sim, mas por isso eu tô falando, eu falei assim, então, cara, tá fácil. Eu falei assim, outra, tem uma agenda de trabalho aqui para você fazer. Tem aqui, ó, reunião de equipe mensal, tem as one-on-ones mensais, aqui tem os sprints semanais que são diferentes das one-on-ones. Aí o que o líder faz? Faz tudo de uma mesma hora, todo dia, toda hora. Sabe por quê? Então ele chama o cara de manhã, fala um monte de coisa, chama à noite, fala um monte de coisa, chega sexta, fala um monte de coisa, sexta-noite. Mas eu tenho uma questão também sobre isso, que é a agenda estratégica da organização. E daí, para quem já trabalhou em grandes empresas, acho que pode confirmar isso. 500 mil coisas para resolver no mesmo dia, pressão em cima de pressão, pressão em cima de pressão, daí o RH marca o treinamento não sei do que, daí a área jurídica marca não sei o que lá, daí a área de compliance marca mais não sei o que. Às vezes a agenda da organização tá tão confusa e tá demandando tanto desse líder que ele tá num estado de exaustão. Ele fala, cara, o que é prioridade? A prioridade agora é bater a minha meta, vai fechar o mês, eu preciso entregar. Eu não tô defendendo não, tá? Não é isso. Mas super pelo amor de Deus, não tô defendendo. Porque eu acho que desenvolvimento profissional e pessoal tem que estar ali no primeiro e segundo lugar ali. Né? Não é isso, mas é tentando olhar com outro olhar, que é o da pressão, que é a agenda organizacional, a agenda da empresa que está ali. Às vezes tem a avaliação de desempenho, daí a avaliação de desempenho, daí tem a pesquisa de clima, daí a área de TI está lançando um programa de transformação digital, e daí tem a área de RH que vem, agora é a hora do programa de sucessão, não, enfim. E é isso que a gente, inclusive, ouve muita gente falando, né? Mas aí, complementando, e acho que com o objetivo de agregar, né? Você trouxe uma fala de que assim, o que dá para fazer melhor? Ou seja, o que eu posso fazer para aprender e me capacitar para conseguir ter essa rotina de maneira mais organizada e otimizada? E ajudar a própria organização a organizar. É isso. Porque muitas vezes, não estou dizendo que isso é regra, mas só estou dizendo que muitas vezes a gente trabalha desorganizadamente. Isso gera um sufoco, gera uma forma que se a gente estudasse, investisse na carreira, entendesse de metodologias, de técnicas, a gente ia falar, pô, peraí. Então, será que se eu fizer desse jeito aqui eu vou conseguir resolver melhor, uma maneira mais simples? Dá para otimizar, né? Sim, a rotina é insana, mas em algum momento vai ter que estourar essa bolha. Mas a questão que eu falo é essa, a rotina é insana para todo mundo. Para todo mundo. É isso que eu lanço, por exemplo, eu falo com o empresário que ele tem estacionamento. Tem dezenas de estacionamentos. Ele tem vários tipos de perfil de colaborador aqui. Eu falo com pessoa de indústria de embalagem. Falo com pessoa de construção civil. Tá todo mundo na mesma. Os caras, todos, os empresários, 100%, eles falam assim para mim, André, é que você não sabe a minha área. Você não conhece como é que é difícil recrutar nessa minha área. Você não entende. Você não sei o quê. Aí eu falei assim, me apresenta aí a sua estrutura de recursos humanos. Tem um papel, tem uma apresentação, tem alguma coisa que você faz? Do que você faz? Esse do estacionamento mesmo, por exemplo, é um ótimo exemplo. Num bate-papo, eu falei assim, cara, quantos % hoje do seu negócio está investindo em pessoas? Ele, como assim? Eu falei, eu imagino que mais de 70% ou 70% do seu custo são pessoas. Certo? Porque é a brigada. Né? É a brigada. Você não vai ter outro custo. Vai ter o custo que o escritório não tem mais custo. Exato. Não tem produto, né? O serviço. E, cara, então assim, o quanto que ele estava olhando para aquilo, então, mas olha só, aí foi sobre uma necessidade do negócio, eu comecei a olhar para pessoas, porque culturalmente ele não estava olhando desse jeito. Mas geralmente vai na necessidade mesmo. Então, é na hora que a água bate ali, ó. Por isso que daí a questão que eu estava trazendo de uma forma menos romântica, que é um desafio para o RH fazer sozinho.
Então, quando eu trago um RH para poder falar sobre isso, se essa pessoa já não entende que isso é importante e é inegociável, assim como vai no dentista a cada 4 meses, mas eu vou gastar mais dinheiro. Se você colocar num horizonte de 5 anos, vai gastar muito menos. Se você levar seu carro para arrumar, você vai gastar mais dinheiro. Mas daí é a cultura da prevenção que a gente não... Daí entra a questão do Brasil. Mas é a cultura da agenda e planejamento. Por exemplo, essa agenda insana. Então, faz uma pesquisa sensorial, assim, para as pessoas próximas. Quantas pessoas que você conhece que têm agenda organizada de fato com tempos e movimentos? Não conheço. Quantas pessoas que entendem lá a questão do relógio biológico, do ciclo circadiano pra gente? Quantas pessoas dos líderes da alta liderança têm sono regulado e ajustado, hidratação considerada dentro do parâmetro normal e atividade física leve e moderada? Mas, André, isso daí é só a gente olhar para os números de saúde mental no Brasil. O Brasil é campeão em burnout por isso que vai ter que mudar. E ansiedade. Tem que mudar. E, não tem como. O extremo oposto também não é saudável. Sim. Né? É algo que também não adianta novas gerações chegarem e também jogarem tudo para cima. Também não é saudável. Nós vamos ter que encontrar o limite. Nós vamos ter que encontrar, o meio termo. É o equilíbrio, né? O equilíbrio, exatamente. Gente, a gente falou tanto aqui. Não, hoje tá bem... Bom, a gente tava falando de bem-estar, de saúde mental. E antes de começar o nosso episódio, você tava falando um pouco sobre a questão do bem-estar do colaborador. Boa. Fala um pouco mais sobre isso, André. Desde quando eu fui executivo de operações, eu sempre foquei muito exatamente nisso, no bem-estar do colaborador, entendendo que um colaborador feliz, ele necessariamente vai produzir melhores resultados, não maiores. E é interessante a gente entender a diferença disso, do maior e melhor, né? Porque quando a gente olha para dentro da organização, quando a gente fala no plano de negócios, a gente geralmente olha num horizonte, pelo menos ali de 12 meses, né? Que é um período completo, vamos dizer assim. Mas a gente sempre fala de 5, 10 e 15 anos, mas vamos falar de 12 meses. E quando a gente olha nesses 12 meses e a gente percebe que o colaborador, as principais dificuldades e desafios desse colaborador é por questões que ele não consegue lidar sozinho, ou por falta de competência, ou por falta de orientação, o papel do gestor, de novo, do líder, vem para trazer isso, né? Então, o entendimento do bem-estar do colaborador não é só na questão da remuneração e etc., mas do reconhecimento, né? Então, é de bater o sino, é de comemorar o aniversariante do mês. Então, são várias coisas que eu consigo ressignificar e trazer no ambiente de trabalho que muitas vezes a pessoa não teve na vida. Um exemplo, uma festa surpresa para os aniversariantes do mês, a pessoa nunca teve. Eu lembro que eu tive numa das organizações que eu passei, no final de um período, eu fui promover a equipe, e já eram gestores e iam para algumas responsabilidades ainda maiores, né? E eles tinham aberto essa operação junto comigo e eles estavam indo para outros desafios. E foi muito legal, assim, que a gente fez uma surpresa para eles, que daí a gente trouxe os avós, os filhos, os pais. Caraca. E, cara, assim, foi muito emocionante, né? Então, a questão do bem-estar, para mim, ela está diretamente ligada à questão de resultado. Uhum. Né? Então, eu percebo que, assim, mas não dá pra gente fazer isso pelo cobrador, então a gente não tem negócio. É basicamente isso. Eu não vou colocar o negócio na frente. Que é o que eu falei no começo. É uma empresa, ela tem que oferir lucro, ela tem que trazer resultado. Certo? Então, esse é o plano de negócios. A gente chutando aqui, né? A gente vai comprar por 10 e vamos vender por 30. Tem isso aqui no meio. Mas não dá para eu pagar dentro da faixa salarial da pessoa. Então, tem que rever compras. Você tem que rever outro fornecedor. Vai ter que reduzir o frete. Alguma coisa eu vai não ter que vou. ser feita. É porque, assim, para mim é muito óbvio que se eu mexer nisso, desde o início, a tendência é péssima. Sim. Porque o que as empresas vão fazendo, né, ao longo do tempo? Ela vai crescendo e a equipe vai crescendo junto com ela, né? Ou ela geralmente ela não investe o necessário nas pessoas, porque ela acaba centralizando tudo e fazendo tudo sozinha do jeito que dá, e vai olhando para a operação, esquece das pessoas que estão fazendo a operação rodar. Exatamente. Então, assim, se essa pessoa não está bem ali dentro daquele ambiente de trabalho, ela não vai fazer o melhor que ela pode. Esse é o meu mantra, assim. Fez o melhor que você pôde? Fiz. Cara, e o colaborador tem minha confiança. Que aí até trazendo um pouco do Patrick Lencioni, né, não trazendo todos os desafios de equipe, mas o primeiro pilar da pirâmide é a ausência de confiança.
É o primeiro pilar dos desafios das equipes, é a ausência de confiança. Né? 5 desafios, né? É a confiança, é o primeiro. É o primeiro, é a base, né? É o primeiro. Então, assim, é o primeiro o quê? O líder se demonstrar vulnerável. Então, por exemplo, até uma dica aí, ó, para todo mundo. Eu implementei isso há um tempo atrás e continuo levando para as empresas, que no final de uma reunião de equipe, que ela tem uma questão mensal, né? Tipo um town hall? Não sei qual que é esse. Tipo, reunião de resultado de equipe? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Ela é um misto de todos. Então, por exemplo, o gestor ele apresenta os números da área, cada colaborador apresenta os seus indicadores. Então, a gente vai criando cultura dos indicadores. A gente vai entendendo o que é um indicador e o que é um indicador de performance. Legal. E a pessoa vai tendo mais clareza disso, né? Então, isso aumenta a confiança. Por exemplo, o subir na balança é um indicador, tá? Mas o percentual de água, o percentual de músculo, isso daqui de fato vai ser um KPI meu nesse sentido. Sem falar de OKR aqui, né? Trazendo mais para esse sentido mais simples. Nossa, agora eu me perdi de onde que eu estava. Das reuniões de equipe, pronto. Isso. E aí a gente fala, aí tem a questão dos líderes, aí tem dos colaboradores, daí a gente traz os acontecimentos do mês, e aí a gente sempre reforça a cultura. Qual que é a missão da empresa? Qual que é a visão da empresa? Quais são os valores da empresa? E o gestor vai ficar batendo nisso. Então, por exemplo, você me perguntou como que eu consigo perceber isso na prática, eu chego lá e pergunto, qual que é a missão da empresa? Se o cara não sabe, ninguém sabe, então... Você não está compartilhando da mesma missão. A gente talvez não esteja... Ele não sabe o que ele está fazendo ali. É aquele... Não diria um meme, né? Mas talvez uma tirinha, ou uma historinha, não sei nem o quanto que é verídico. Eu li isso em algum livro aí. O cara falando que ele estava limpando o chão na NASA, né? Sim, é verdade. Kennedy passou e perguntou o que ele estava fazendo. Está ajudando o homem a chegar à Lua. Esse cara tá ligado na missão da empresa. Ele está conectado na missão da empresa. Ele sabe o que ele está fazendo ali de fato, né? Então, assim, nessa reunião de equipe, no final, a gente faz um trabalho de coaching circle. Talvez não vai achar nada de pesquisa, porque eu acho que foi a gente que batizou isso. Mas Coaching Circle? Coaching Circle. Não é o Golden Circle, é Coaching Circle. Que basicamente então, e tem que ter as regras, né? É importante as regras até para a gente poder, de fato, extrair o melhor daquele momento. Legal. Então, basicamente é o quê? Eu tenho 30 segundos para falar um desafio profissional e 30 segundos para falar um desafio pessoal. E todos ouvem durante esse 1 minuto. Sem julgamento. E aí cada um tem 30 segundos para falar o que faria se estivesse no meu lugar. Olha só. E só. Eu não interajo, ninguém interage e tem que ter um moderador do pace. O que isso ajuda, né? Então, primeiro, a vulnerabilidade. Certo? E cara, assim, a gente ouve eu fazia questão de participar do máximo que a minha agência permitisse participar. Para eu me colocar vulnerável, não para ficar, né, ouvindo a dor de todo mundo. É claro, ouvir a dor de todo mundo, mas o principal era, me conheçam, saibam quem eu sou, porque você me vê aqui às vezes uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Né? Então, a gente tem pouco tipo de contato. Né? Então, eu gostaria que você entendesse. E eu quero ouvir você também. Eu quero entender quais são as suas dores, quais são os seus desafios. Então, daí, nesse exercício, a gente trabalha a escuta ativa, a gente trabalha a empatia, a gente trabalha a reflexão, a gente trabalha a objetividade. E é muito legal o tempo. O tempo. Porque daí eu vou conseguir, de fato, treinar essa questão de transmitir minha ideia da forma mais objetiva possível no tempo estipulado. E essa é uma cultura também que eu acho que é horrível do tempo. Né? A gente marca a reunião às 9, o cara chega às 9h05, tá tudo bem. E aí, para ir embora, é 5h32, já tá com as coisas fechadas, né? Então, assim, o quanto que a gente tá de fato... Se fosse uma entrevista de emprego, você chegaria às 9h05? É isso que eu falo para eles. Você chegaria nesse horário? Você chegaria desse jeito? Não, então por que você chega numa reunião com a sua equipe? É mesmo, para mim, não muda. Sabe? Então, assim... E aí daí eu também te explico o porquê. E eu falo para eles, assim, quando você fala que só 15 minutos, não são só 15 minutos, porque a gente está em 8 na sala. Então são 8 vezes 15 que a gente teve de improdutividade, de ineficiência aqui. E não tem problema, 0, vai acontecer. Só que eu quero que você crie um nível de consciência que entenda que isso é fora da regra do jogo. Porque senão o que acontece? Mas
Se a Milena chega, por que eu não vou chegar? Começa a normalizar. Eu ia tirar o meu lixo. Eu ia tirar meu lixo. Mas tá todo mundo chegando toda hora, até ficar ver no banheiro, aí tem salgadinho. Aí eu começar às 9h30, vou chegar às 9h30, vou ficar mais tempo com meu filho. Eu vou ficar mais tempo aqui com a minha mulher. Eu vou terminar meu trabalho aqui do jeito, depois eu vou para lá. E aí começa a criar uma cultura de permissividade. Assim, permissividade. Se tá tudo bem para a organização, beleza. 0 problemas. Né? É isso que eu tô falando, a cultura. Sim. Você sabe o que você vai achar. Por exemplo, temos empresas que a gente tem claro de como possivelmente pode ser a cultura interna lá dentro. O Glassdoor é uma ótima ferramenta para a gente poder balizar isso. Uhum. Né? A gente entra lá e vê lá os ex-colaboradores falando de remuneração, de etc e tal. Mas você não acha que tem muitos vieses? Porque colaborador, geralmente, quando sai insatisfeito, vai lá e... Tem muitos vieses. Aí cabe a mim, que é o que eu falo, investigar mais. Essa é a empresa que eu quero trabalhar mesmo? Deixa eu fazer essa primeira análise. Depois, começa por... Tá, é um começo. Que tá fácil aqui. Depois eu vou entrar no site da empresa, ver missão, valores, vou entrar no LinkedIn, falar com pessoas. André, eu fiquei curiosa por uma questão, né, que você trouxe das reuniões e da dinâmica, essa dinâmica que você trouxe do time, né? Mas o quão madura, é um questionamento, tá? O quão madura tem que ser essa empresa para a pós-dinâmica, porque as pessoas estão lá expondo suas vulnerabilidades, ali no momento ninguém está julgando, mas a hora que termina, cara, a gente sabe como que o ser humano funciona, né? Então, quão madura tem que ser essa organização para esse não julgamento não se estender, sabe, para fora da dinâmica? E no geral, os X nas costas, os apontamentos, é o coitado do líder, eu tô falando que não tá fácil pro líder. Tá e não tá, né? Tá e não tá. Mas é ele que vai moderar isso. Na verdade, eu falo que todos têm que ter esse papel ativo dentro da organização. Então, por exemplo, se você viu algo que está em desacordo com o nosso código de conduta interno, você tem o dever de se posicionar. Sim, silence is kill. Independente do que, entendeu? Essa é uma questão que eu venho tentando implementar nas organizações sobre essa questão das conversas difíceis. A conversa difícil, ela acelera o processo de amadurecimento do time. Não tenho dúvida. De uma forma, assim, infinita. Sim. Porque, por exemplo, se eu preciso falar alguma coisa para você, eu não estou falando para Milena. Eu estou falando sobre a engenheira de software que não mandou o código para mim e ficou muito ruim lá com o cliente. E, cara, isso não pode acontecer, Mi. Isso é um problema. E eu preciso que você me mande isso ainda hoje. Porque senão esse cliente vai quebrar o contrato com a gente. Pô, o André veio e falou comigo. E aí eu sempre gosto de trazer esses 2 princípios nas organizações, né? Então, primeiro, assume uma atenção positiva. Então, nesse caso, assume que eu estou querendo entregar o melhor para o cliente. Assume que eu estou pressionado, estou tentando fazer o melhor que eu posso para não explodir também. Entende que eu também não estou sabendo lidar com essa situação, eu estou fazendo o melhor que eu posso. E se mesmo assim você não conseguir ter uma percepção diferente, é o segundo princípio, que é seja tolerante. As pessoas são diferentes umas das outras. Nós temos backgrounds distintos. Isso deveria ser princípio de vida, né? Mas não é. Por isso que é o papel do líder fazer isso acontecer. Mas é isso. Percebe que tudo que a gente está falando é papel do líder, mas na verdade são poucas coisas. É eu despertar o melhor potencial das pessoas, tirar as barreiras e dificuldades e dar os recursos e ferramentas. Mas sabe o que acontece? O que eu vejo muito também, né, André? Às vezes o líder tá lá de uma maneira não intencional, né? Às vezes ele nem sabe porque ele tá ali, líder, né? O fato é, muitas vezes ele quer ser líder pelo status que a posição traz, mas ele não quer as responsabilidades do líder. Isso é uma coisa. Uhum. E a outra coisa é o quão preparado essa pessoa está para ser líder. Né? Tem uma grande diferença, né? Então, o quanto que daí a gente vai para os RHs, né? Estão olhando para essa capacitação dessa liderança, para o preparo dessa liderança, antes de promover, se for promoção, ou na contratação, durante a jornada toda desse líder dentro da organização. Quantos programas de capacitação ou programas de liderança existem, né? E o quão estratégico eles estão em relação ao negócio e em relação às pessoas. Uhum. A maior dificuldade que eu vejo desses tipos de iniciativa é o ROI final, vamos dizer assim. Né? Então,
é de fato a pessoa perceber que o colaborador ficou mais feliz, é eu ter alguma métrica para poder entender que houve de fato uma melhora de performance a partir daquele treinamento. Seja a parte técnica de fato desenvolvida ou que a gente buscou aprimorar, ou seja comportamental, que a gente tem um melhor ambiente, que a gente tem pessoas que confiam nos líderes. Essa, quando eu lidero essas pesquisas de clima, uma das primeiras perguntas é essa. Eu confio no meu líder? E quando a gente fala da cultura, essa primeira pergunta lá, está abaixo de 50, se não está perto do 100, é um problema. O problema é quando eu confio no meu líder, daí a pergunta de baixo é, você tem todos os recursos que você precisa para trabalhar? Ele fala, não. Então... Aí é uma dificuldade, mas esse aqui tá. Eu confio no meu líder, eu tenho esses recursos, mas não vai haver essa pergunta, mas pensa o seguinte, eu comuniquei ele que eu não tenho essas ferramentas? Essa pergunta não tem. Por isso que eu sempre volto, eu vou trazer sempre para o papel meu, porque eu gosto de fazer, eu gosto de ter controle das coisas, porque senão eu sempre vou estar refém da empresa. E eu mesmo dentro do corporativo, eu falava isso para os colaboradores, né, na questão dos 3 colaboradores, dos 3 perfis, um colaborador, eu quero empreender. Legal. Quanto que foi o faturamento do seu metro linear? Não sei. Quanto que deixou de resultado? Não sei. Quanto vendeu semana passada? Não sei. Quanto vai vender daqui 3 meses? Não sei. Falei, bom, você quer abrir o quê? Eu quero abrir uma loja de Pro Shop de raquetes. Falei, legal, vambora, te ajudo, cara. Vamos montar um plano de negócio. Cara, é a minha pergunta. Só que isso daqui, você é um ótimo vendedor. Agora a gente precisa de um gestor aqui. Então você tem a oportunidade hoje de empreender no CNPJ de outra pessoa, porque se o seu negócio aí deu tudo errado, mês que vem seu salário está na conta. Agora, se você pegar um dinheirinho aí que você está guardando, investir nessas coisas e não der certo, se você calcular errado, você não tem a diferença de margem EBIT, daí, cara, vai dar problema. Vai dar problema. Esse menino foi assim, ele em 1 ou 2 anos virou um master potencial. Que legal. E foi abrir o negócio dele. E arriscou. E deu certo. E estava preparado, né? Menos despreparado. Eu sempre coloco isso. Quando você trouxe, né? A pessoa vai para uma nova posição e tal. Eu não creio que a pessoa ela vai estar pronta em nenhum momento. Ninguém vai estar pronto. Ninguém vai estar pronto. A gente vai estar sempre menos despreparado, né? Vou dar um exemplo. Eu terminei um programa de trainee no primeiro domingo que eu assumi a loja, assim, né? Que o gestor tinha ido fazer as férias, né? Para eu assumir aquele período. Cara, eu tive um problema, assim, e era um altíssimo treinamento durante o processo do programa. Além de Murphy. E assim, eu tinha lá um colaborador PCD em relacionamento sexual dentro do provador, uma cliente viu. Cara, então assim, como é que eu vou lidar com isso? Isso é uma crise. E como que eu vou resolver isso? Então assim, tem preparação para isso? Não vai ter preparação. Qual que é a preparação? É a inteligência emocional, é saber quais são o recuo, quem que pode te ajudar nesse momento. O que está no compliance, exatamente. Manual de gerenciamento de crise, de prevenção. Perfeito. Agora, instrumentos, eu nunca vou estar preparado. É aí que eu trago. Você pessoa. Eu nunca vou estar, porque vão haver situações naquela posição, naquele cargo que eu tenho, naquela responsabilidade, que ninguém nunca vivenciou. Quem aqui que vivenciou uma pandemia? Eu estava na frente da operação da empresa, era um dos responsáveis das operações de algumas lojas. Eu ia perguntar para quem, como é que faz? Não tinha. Porque às vezes é multinacional, né? Você tem um problema aqui, você pergunta pro cara porque 80 anos atrás eles já tiveram isso daí. Ou ele já tá 10 anos para frente. Coisa, sim, Agora não tinha ninguém, como é que a gente ia fazer? Então quem que era o melhor líder nesse momento? Quem tá percebe? Esse que é o lance. Então quanto que eu vou ser o melhor líder? Quanto eu tiver melhor comigo mesmo. Então antes de eu liderar pessoas, eu preciso liderar a mim mesmo. Então assim, por isso que eu trago da questão do bem-estar, começa por mim. Eu tenho que ser responsável pelo meu bem-estar, para que daí eu possa ajudar as pessoas no bem-estar delas. E não é ajudar trazendo coisas, é ajudar refletindo sobre o que ela quer para o futuro. Faz sentido para você continuar nesse trabalho nos próximos 5, 10 anos? Faz sentido para você continuar nesse tipo de atividade nos próximos 5, 10 anos? Ou aí a pessoa já fica perdida. A gente muda a pergunta. Qual que seria o mundo ideal para você? Descreve para mim um dia ideal para você daqui 20 anos. Engraçado como as pessoas ainda têm dificuldade desse tipo de resposta, né? Mas a maioria não sabe o que quer, eles sabem o que não quer. Eu não quero um trabalho estressante, eu não quero um trabalho com pressão, eu não quero fazer hora extra, eu não quero ganhar pouco, eu não quero um trabalho tóxico. Também tá bom. Eu imagino que a maioria não queira, mas o que você quer? Porque daí o que difere, de fato,
a criança do adulto. Exatamente. Né? A criança, ela faz o que quer. O adulto faz o que tem que ser feito. Cara. Então, quando a gente entra na questão da cultura e do trabalho, pô, eu não quero isso. Tá bom, imagino. Mas vamos passar por isso para chegar aonde? Por isso que, assim, o que mais me frustra quando eu vou conversar com as pessoas, independente do tipo de trabalho, independente da função, é o como elas se enxergam fazendo aquilo, né? Então a pessoa está sempre, pô, tá tudo caro, tá tudo difícil, tá tudo não sei o quê, papapá. E você olha, mas o que você está fazendo? Além de reclamar. Qual a sua responsabilidade no caos que você se encontra? O que é que você está fazendo efetivamente, cara? Ah, eu tô falando com fulano, mas cara... Então, assim, aí a pessoa fica refém de fato do sistema, vamos dizer assim, do que for acontecer. Não, é verdade. Deixa a vida me levar. A pessoa fala, pô, esse governo, independente de qual governo... Mas, cara, se eu for ficar operando minha vida pensando em entra e sai de governo, o que eu vou fazer? Né? Vou ficar operando minha vida em questão de dólar, eu tenho que fazer numa conta que fecha a conta no melhor cenário e numa conta que no pior cenário. E, beleza, e arrisca. É aí que tá. Esse que é o empreendedorismo, né? E eu acho que eu acabei escapando, não finalizando isso. Nas empresas, eu sempre falava para eles, falei assim, independente da empresa, você tem que seguir a sua carreira. Então você está entendendo que esse PDI aqui, ele não tem que ser mexer melhor no sistema nosso, ele não tem que ser você desenvolver um projeto aqui dentro. Isso é consequência. O PDI tem que ser algo que você vai levar com você. Então você vai melhorar a sua habilidade de comunicação. Como? E como que a gente vai mensurar a performance disso? Aí a pessoa falava, fazendo um curso. Pô, então você fazer o curso, você está falando melhor? Não, então a gente vai fazer o seguinte. Que tal se a gente fizesse um treinamento para o nosso time e a gente tivesse uma avaliação no final e a gente estipulasse uma nota para você. Você estipula uma nota que você gostaria de ter em relação à comunicação e o time te avalia. Sabe como a gente vai ter isso? Com confiança. Que é aquela questão que você trouxe da maturidade do time. Maturidade, segurança, né? Segurança psicológica, né? Exatamente. Perfeito. E de novo, né? A pessoa assumindo a responsabilidade da própria vida, da própria carreira, né? É andar no banco do motorista, não do passageiro. É isso. É. Tem aquela história do... Roger Bannister. O efeito Roger Bannister. Né? Ele, nos anos 40... Ninguém tinha realizado a One Mile Race, que era a corrida de 1 milha em menos de 4 minutos, se eu não me engano, alguma coisa assim. E esse cara foi lá e fez. 30 dias depois, dezenas de pessoas conseguiram fazer o mesmo. Mas um foi lá e fez. Exatamente. Então quem disse pra ele que não era possível? Achando que era impossível, ele foi lá e fez. Então assim, né, a gente tem hoje aí o pessoal correndo uma maratona em menos de 2 horas. A gente tem cada vez mais. E assim, eu não estou numa perseguição da perfeição e da busca constante e incessante. Sim. Mas e sim da satisfação. E é por isso que eu estou falando da autorresponsabilidade. Sim. Porque daí, o que está acontecendo comigo é minha responsabilidade. Eu sou fruto das minhas decisões, não das minhas circunstâncias. Que é isso que eu estou falando. As pessoas, mas você não sabe meu cenário, mas você não sabe isso. Não, mas para mim é diferente, mas você não conhece meu contexto, mas você não conhece minhas coisas. Cara, independente do que está acontecendo. Um exemplo trazendo para o esporte. Tá lá na raia, tem Michael Phelps, ninguém quer saber se o Michael Phelps teve família, se ele teve faculdade, se ele teve os melhores suplementos, os melhores coaches. E aqui tem o Thiago Pereira, que ele nadou na caixa d'água. Bateu o sino, ele vai lá bater e vai voltar. As circunstâncias não importam. Importam foi a decisão do Thiago Pereira ficar nadando e treinar todo dia. É isso que importa, de fato. Então esses atletas de ponta aí, a grande maioria não foi privilegiado ao longo do processo. Foi uma mistura de esforço com talento. Sim, sem dúvida, né? sem dúvida. E é por isso que eu tô falando, as pessoas, elas deixam de exercer o talento delas. Então quando você pergunta para uma pessoa, tem um exercício na mentoria que a gente faz, que é o Red Hog, né? Então a gente fala aqui de uma coisa que você gosta de fazer, você tem tesão por fazer, você é apaixonado, você tem paixão por fazer, algo que você faz bem, que naturalmente você faz mais fácil que a maioria das pessoas, e o que te pagam, te pagariam para fazer. E quando a gente faz essa análise com as pessoas, não está muito longe. Né? Então, o que você gosta de fazer? Eu gosto de analisar macroeconomia. O que você faz bem? Eu faço bem a engenharia de software. O que te pagam para fazer? Me pagam para ser arquiteto.
Cara, esse cara tá longe. Ele tá longe de estar na zona de excelência dele. Entende? Exatamente. Aí quando a pessoa. Por isso que eu tô falando da autorresponsabilidade. Pô, eu não gosto de fazer isso, então tudo bem. Não tem problema. A gente entendeu que você não gosta, mas o que você tá fazendo para poder parar de fazer isso um dia? Então, é isso que quando eu comentei sobre o meu pensamento relacionado à cultura do país que a gente vive, porque é quase como se a gente viesse numa programação, você nasce. Aí você entra na escolinha, você vai para o colégio, para a universidade, e aí você tá pronto o roteiro, certo? Claro que, de novo, né, é um roteiro que não é disponível para todos do Brasil. A gente sabe que exige uma condição para isso. E oportunidade, dinheiro, e, enfim. Não precisamos... tá claro isso para todo mundo. Mas tem um roteirinho. Isso que você está falando... É quase como se chegasse agora na vida adulta, onde você é um profissional, e você tivesse que apertar um reset e falar assim, peraí, agora eu preciso ver o que eu quero para mim, como que eu funciono. Sou eu por mim mesmo. Sou eu por mim mesmo, a responsabilidade é minha, só que assim, eu não tenho nenhum conhecimento, eu não sei nem por onde começar. Né? Isso que você está trazendo no episódio de hoje não é um podcast, é um tapa na cara, no bom sentido, no bom sentido. Mas é uma provocação que muitas vezes a pessoa ela tá vendo sentido no que nós estamos falando, mas assim, cara, por onde eu começo, né? Por onde eu... E agora? O que eu faço, né? Apesar de sermos adultos, né? Apesar de estarmos na vida profissional, sustentando a família, aquela coisa toda, e aí? Por onde eu começo? Porque é basicamente isso. Nós não fomos em nenhum momento preparados para isso que você está falando. Não fomos preparados. Então a gente começa a trabalhar por inércia. Muitas vezes, quando é uma questão de empresa familiar, é porque meu pai então eu também tenho que dar sequência, ou é porque eu achava alguma coisa legal, ou porque eu achava que ganha bem. Então você vê muita gente querendo ser advogado, médico, porque naquela época, sabe? Sim. Ou porque é familiar, vem de família. Aí, alguns, não sei se felizmente ou infelizmente, acordam no meio do caminho, cancela tudo, larga o curso, vai para outra e começa a se encontrar na vida. Outros, tarde demais, já escolheram o caminho, agora se vê numa situação que agora ferrou, o que eu faço? Que é quando a água bate, daí você fala, e agora tem que me mexer, e às vezes... Mas é uma provocação muito, muito, muito relevante que você está trazendo aqui, porque a gente está falando de saúde mental no final das contas. Sim. A gente está falando de carreira, a gente está falando de decisões, de responsabilidade, mas no final do dia esse assunto esbarra na saúde mental, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. E é isso que vai consumir para o lado bom ou para o lado ruim a nossa saúde. Perfeito. Acho que assim, se você trazer uma dica prática, faz o básico bem feito. O que é o básico? Vamos lá. O básico é se cuidar. Se cuidar. Então a gente tem que estar bem. De verdade, assim, aqui a gente poderia trazer centenas de milhares de pesquisas e artigos que comprovam, mas a questão de regular o sono, se hidratar, e atividade física leve e moderada de forma frequente é o melhor remédio. Qualquer sintoma que você tiver num médico, ele vai perguntar sobre essas 3 coisas e isso daqui vai ser uma das primeiras recomendações que vão ser feitas. Porque como é que eu vou estar bem para poder operar com uma outra pessoa? Como é que eu vou estar bem para poder ter o meu dia? Como é que eu vou falar de agenda com alguém se eu estou sem energia para poder ter essa agenda? Sabe? Então, assim, a gente também entender... Uma pergunta para vocês. É normal a gente tomar um shot de pinga todo dia de manhã? Claro que não. Eu acho que não. Não é comum, não é normal. E também não é antes de dormir. Não. Certo. E por que a gente acha que é normal a gente acordar com isso e dormir com isso? Também não é. Então, isso eu acredito que seja parte do básico bem feito. Então, uma higiene do sono, para que você possa dormir melhor e com menos intempéries ao longo desse processo. Também um processo de rotina de abertura, porque geralmente os primeiros minutos do seu dia serão reflexos do que você vai ter no dia todo. E se a gente começa a colocar esse monte de notícias, um monte de coisas que não vão nos ajudar naquelas primeiras horas do dia, eu acabo perdendo e desviando minha atenção e meu foco. E naturalmente eu vou ser menos produtivo, naturalmente eu vou ter menos interesse no trabalho. Então a sociedade hoje está vivendo uma fase do adenonismo. Anedônica. Bom, enfim. Adenodismo. Acho que é. Melhor. O que significa que é isso? o quê? A pessoa ela não sente prazer pelas coisas. Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E lá vai indo, e vai indo, e vai vive indo. No automático. E vive no automático. Mas por que é automático? Porque isso daqui vai liberando uma série de dopamina. Isso daqui é um pirulito de dopamina. Vai recompensando. E aí a questão do esforço. Por isso que eu não julgo os líderes que a gente está trazendo. Em momento algum é julgamento.
É muito mais uma reflexão sobre Perfeito. Está em suas mãos. Exato, é isso. E o que não estiver em suas mãos, não olha. Desconsidera. Não está sob seu controle, não investe tempo nisso. Não olhe para isso. Não ponha atenção naquela coisa. Então, eu vejo lá, né? Isso eu fiz um treinamento de gestão do tempo numa das organizações. Eu entrei online ali com o pessoal, né? Tava físico, mas eu entrei ali com eles, né? Assim, ó, 80% das pessoas fazem isso. Quem não faz, levanta a mão. Aí eu entrei lá, loguei no e-mail, vi a caixa de entrada rapidamente, globo.com, rolei para baixo, fui abrindo aba. Aí entrava numa das abas do globo.com, lia a matéria assim só com os headlines, né? Talvez uma ou outra passava 1 a 3 minutos. E eu tinha investido ali 15, 16 minutos. E depois eu perguntava para eles, alguém me fala aqui 2 notícias do que eu li. Ninguém lembrava. Assim como, por exemplo, no varejo, que a pessoa fazia a rotina do bom dia, né? De falar das métricas, não sei o quê. Você perguntava para a pessoa 2 horas depois, ele nem tinha noção. A gente vive um excesso, eu sempre falo isso, excesso de informação e escassez de atenção. É isso. Então, né, o tempo todo. E o quanto isso é prejudicial, porque a gente acaba nem vivendo plenamente aquele momento que a gente deveria estar atento. Né? Isso em casa, no trabalho, enfim, em todos os lugares. Mas uma dica prática, talvez, para ajudar as pessoas mesmo, além de falar de se cuidar, eu acho que é tentar escrever esse plano de médio e longo prazo, sabe? Então, faz uma SWOT pessoal. Pô, eu não sei. Cara, coloca no chat GPT aí. No Google. Entendeu? No Google, no YouTube, faz um SWOT pessoal, faz um planejamento. Fala assim, ó, dezembro de 2026, aonde eu gostaria de estar? E coloca lá 3 aspectos, saúde, finanças, carreira. Se quiser uma ajuda melhor, entra lá na Roda da Vida. Na Roda da Vida tem vários tipos de esfera, tem de 22 pedaços, de 16. Eu tenho uma pergunta. O quanto eu posso colocar lá, factível, viável, ou eu posso chutar o balde e colocar coisas muito inatingíveis? Porque eu acho que... Bela pergunta. O ideal é que tem assim... essa dúvida, né? Tá, talvez se eu fosse trazer no contexto de um trabalho do início, do próximo do começo para próximo do fim, a gente faria essa roda da vida, né? Não sei se é claro a roda da vida, né? Tem os aspectos lá dos macro-esferas da vida. Eu gosto de uma que tem 8, que são mais básica. E a gente vai identificar uma. Então quero trabalhar essa, saúde, por exemplo. Certo? Então eu vou fazer uma metodologia SMART dentro de saúde. Específico, mensurável, atingível, relevante, temporal. Agora tem um ecológico também, mas nesse vamos usar só até o T. O SMART aqui. E tendenciosamente, quando eu falo de saúde aqui, eu começo a trabalhar nessa métrica de forma intensa e profunda, tendenciosamente todas as outras esferas começam a subir. Então eu melhoro minha saúde, eu tenho mais disposição, melhoro meu relacionamento amoroso. Melhorou meu relacionamento amoroso, agora vai melhorar meu lazer porque eu vou viajar com a minha esposa. Olha, que legal, tô viajando com a minha esposa, mas um casal de amigos, melhorou meu relacionamento social. Agora, esse casal de amigos, eles tem prática de yoga e de pilates, a gente tá mais junto. Agora eu tô melhorando minha espiritualidade. Agora eu tô mais leve, tô mais calmo, tô conseguindo melhorar meu humor e também minha inteligência emocional. Tô melhorando no trabalho, fui promovido no trabalho, melhorou minha grana aqui. Melhorou minha grana, agora eu consigo investir naquele MBA que eu queria. Investir naquele MBA eu começo tendenciosamente a melhorar isso tudo. Então talvez uma dica prática é olhar para essa roda da vida. Bom, se quiser me chamar, tem no Instagram aí, a gente pode conversar. Mas de fundo do coração, se tiver de fato interessados, se vocês quiserem organizar isso, a gente pode fazer 1 hora, chamar as pessoas para fazer esse exercício juntos. Sim. Tá? A gente faz, não tem problema nenhum. Problema nenhum mesmo, é um prazer enorme, na verdade. Né? Para mim, o segredo é não ter segredo. Então, daí, porque olhando para isso, a gente começa a extrapolar isso para um horizonte um pouco maior. Então, quais desses 8 pilares que eu estou utilizando como exemplo, mas entendendo que se vocês forem pesquisar, vão haver outros tipos de dinâmica, outros tipos de metodologia, né, de até 22, 15, 12 esferas, eu estou utilizando uma em específico. A partir do momento que você utilizar essa metodologia da roda da vida e fazer esse horizonte de médio e longo prazo, você consegue colocar as métricas que possam fazer sentido para você ou não. Entendi. Muito legal. Então, por exemplo, hoje, se eu tenho 3 pilares ali para mim, pessoais, André. Eu tenho o primeiro de saúde. Então, dentro desse pilar é como se fosse um projeto. O que é esse meu projeto de saúde? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu desejo desse projeto? Por que esse projeto nasceu? Eu quero entrar num campo de futebol com o meu neto. Legal. Você vai no porquê, no porquê, você vai no porquê. E não tenho filho ainda.
Entendi. Mas essa é a missão que eu quero quando eu falo de saúde. Você precisa estar vivo. Eu preciso estar vivo e com saúde, com flexibilidade, mobilidade. Eu preciso estar conseguindo acompanhar uma criança de 2, 3 anos. Preciso conseguir abaixar, consigo correr atrás dela se for preciso. Então hoje eu já estou focando e olhando para isso. Quando a gente fala de relacionamento, então é eu sempre manter as pessoas mais queridas próximas. Aí eu tenho uma agenda de trabalho que toda quinta-feira eu ligo para uma pessoa que eu não falo mais de 6 meses ou 1 ano. Muito legal. Legal. E aí eu faço isso, que é uma forma... E assim, é fantástico, né? Tem pessoas que eu ligo e ela fala assim... Eu percebo pelo telefone, né? A pessoa fechando, tipo... Como Oi? assim? Eu falei, tudo bem? Tudo bem. Tá tudo. Daí, sei lá, a pessoa acha que eu vou vender algum seguro pra ela ou alguma coisa, geralmente, né? Eu falo assim, e como é que você tá? Como é que tá sua mãe, né? Sei lá, a gente estudou no pré, por exemplo. A pessoa, tá bem. Eu falo, meu, e aí? Me conta da sua vida, né? Tal. E teve uma amiga nessa que era do pré, e eu liguei pra ela, a gente ficou acho que 1h30 no telefone. Eu tenho marcado, né? A pessoa, o dia e o tempo de ligação. E foi legal que daí uma vez eu fiz uma corrente na pandemia, que eu peguei e mandei um livro, um iFood, mais alguma coisa para alguma pessoa assim, e eu falei, meu, repassa. Segue isso daí. Corrente do bem. E voltou para mim quase todos, assim. Foi Olha muito que legal. Ô, André, E qual que é o terceiro pilar? Desculpa, você falou saúde, relacionamento e terceiro pilar, André, você falou, eu tenho... O meu? É. Autodesenvolvimento. Show. Autoconhecimento. Eu sei que não tem hora certa para fazer isso, qualquer hora é hora, mas a gente está caminhando para o final do ano e agora é a época que as pessoas mais param para refletir sobre o que passou e fazer as resoluções de ano novo. Então, que aproveitem este momento e essa super dica que você trouxe, que é muito rica. A gente está caminhando para o final, então eu gostaria que você deixasse. Você deixou tantas mensagens bonitas aqui, e importantes e relevantes, né? Mas sinta-se à vontade para deixar uma última mensagem final e deixar seus contatos para as pessoas te encontrarem. Uhum. Bom, acho que talvez uma mensagem final e que possa impactar e ser relevante é: não façam pacto com a mediocridade. Então, quando a gente fala da mediocridade, é a média. E se for para ser parte da média, esteja satisfeito com isso. Reclame menos, olhe mais para dentro e faça melhor. Dê o seu melhor sempre. Eu gosto muito desse da gente dar o melhor, né? Então eu sempre perguntava para a equipe: putz, aconteceu isso. Você fez o melhor que você pôde? Fiz. Cara, então tá tudo certo. Vamos resolver, vamos melhorar, vamos para outro jeito. Então, a partir do momento que eu tenho de fato... Ser generoso. Pode ser. Ser generoso. Bem legal. Boa. Deixe seus contatos, por favor. Tem o LinkedIn, que é André Lima. Tem meu Instagram, que é André Augusto Couto Lima, tudo junto. Eu também tenho um site, né? ascendeconsulting.com.br. Acho que são esses os canais. E pela Ascende, você faz mentorias? A gente faz mentoria para executivo. Também temos programas de liderança que a gente atua nas empresas. Não é um programa, né? Mas eu também atuo com essa parte de conselho estratégico, principalmente voltado para a área de gestão. Então eu tenho um trabalho desse de um grupo de estudos da Board Academy, que é uma escola de educação executivas para conselheiros, né? Então eu sou membro do comitê de gestão da Board Academy e lidero um subcomitê de futuro do trabalho e experiência do colaborador. Tá vendo como a sua introdução que eu fiz não foi... E aí é legal que daí a gente consegue traduzir isso para, de fato, como que a gente consegue aplicar isso dentro da organização. Exatamente. André, muito obrigada. Eu acho que quem está em casa o Dani falou em tapa na cara, mas acho que é isso mesmo, você trouxe provocações muito relevantes aqui, né? Você falou muito sobre ter conversas difíceis para que a gente tenha uma cultura forte, uma cultura saudável dentro das organizações e para que as pessoas, no final das contas, sejam mais felizes onde elas estão, produzindo mais, entregando mais, afinal de contas, a empresa sobrevive de lucro, né? Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigada. Você que está em casa, ative o sininho aqui do YouTube e acompanhe os episódios do Entralizando. Muito obrigada. Obrigado. É isso. Muito bom, hein? Eu não sei quanto deu, mas foi bastante. Eu não consegui fazer minha